Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, amém. Vamos dar início, né, a mais uma semana abençoada, né, que o Senhor nos entregou, né. Vamos agradecer Ele, né, por mais essa oportunidade, né, de nós estarmos aqui vivos, né, para viver mais uma semana, para vencer todos os desafios, né, que a gente sabe que a gente tem pela frente, que o Senhor venha nos fortalecer, né? Então vamos dar início ao nosso devocional e vamos fazer uma breve oração para que a gente possa iniciar, amém? Sim, Senhor Deus Pai, obrigada, Senhor Jesus, por mais uma vez aqui em Tua presença, Pai. Eu agradeço, Pai, por cada um que vai assistir, Pai, esse vídeo, Pai, logo mais. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um deles com o melhor. Nós somos gratos, Pai, por mais essa semana, que seja uma semana cheia de vitórias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o devocional de hoje, o tema dele é o perigo de um coração amargo. O tema, né, é esse, o perigo de um coração amargo. Medite nesse versículo hoje. Quando o meu coração se amargurou e no íntimo senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como a de um animal irracional. Isso é uma passagem bíblica, ela fica lá em Salmos 73, 21, 22. A palavra-chave do nosso devocional nessa manhã de hoje é amargura. E a frase, né? A frase do nosso dia é: hoje, troque a amargura pela gratidão. A fé floresce onde o coração é curado. Que nós possamos ter um coração curado nessa manhã de hoje, né? O salmista Asaf viveu um momento de profunda frustração ao olhar para a prosperidade dos ímpios e comparar com sua própria luta. Ele deixou que a amargura tomasse conta do coração. Isso quase o levou a desviar-se do caminho da fé. Assim como Asaf, muitos cristãos hoje carregam frustrações que, se não forem tratadas, podem amargar o coração e apagar a chama da fé. Irmãos, nós precisamos tomar muito conta do nosso coração, porque nós temos que cuidar tudo que vem na nossa mente, né? A gente sempre fala sobre isso, cuidar do que está na nossa mente, filtrar muita coisa que vai acontecer com a gente, que nós vamos ouvir, para que a gente não possa mandar para o nosso coração. Porque quando desce para o coração, é onde nós ficamos amargos, onde nós ficamos de mal com a vida, onde nós não aceitamos muitas das vezes as vontades do Senhor. Porque aqui o salmista, ele vive um momento de frustração. Quantos momentos de frustração nós vivemos, né? Dentro do nosso dia a dia, né? Ao olhar para a prosperidade dos ímpios. Irmãos, nós sabemos que nós cristãos, nós vamos viver muitas lutas, né? Muitas guerras, né? E vai ter momentos que a gente vai viver mesmo assim, uma atrás da outra, né? A gente não vai ter tempo como é que eu vou dizer, de dar conta de uma e já vai vir outra, né? Então, na palavra diz, né, que o Senhor ele nunca vai dar uma prova que a gente não possa passar. Se Ele está dando, é porque, se está permitindo, é porque nós temos capacidade, nós temos sabedoria, nós temos discernimento para passar por elas. Só que nós não podemos desviar o nosso olhar do Senhor, porque a frustração, a inveja, tudo aquilo que amarga o nosso coração vai nos colocar para baixo. Nós vamos muitas das vezes querer comparar a vida do ímpio com a nossa vida. Nós não temos que comparar a vida do ímpio com a nossa vida, né? São histórias totalmente diferentes, né? Nós estamos vivendo num eterno processo. E eles ainda não, né? Eles ainda estão num caminho que eles ainda não encontraram com Jesus, né? Então, nós temos que... isso aconteceu com ele, né? Isso quase o levou a desviar-se do caminho da fé, né? Então, assim como Asaf, muitos cristãos hoje carregam frustrações que, se não forem tratadas, podem amargar o coração e apagar a chama da fé. Que nós possamos reavivar a nossa fé todos os dias e não deixar que o problema, que a prova, nos leve por um caminho de escuridão, nos leve a lugares onde nós lutamos para sair, né? O perigo das comparações. O coração amargo nasce quando começamos a medir nossa vida pela régua dos outros.
Foi exatamente isso que aconteceu com Asaf. Ao ver a prosperidade dos ímpios, ele sentiu-se injustiçado e esquecido por Deus. A comparação rouba a gratidão, apaga a alegria e nos leva a pensar que Deus não é justo. Mas a palavra nos lembra que a verdadeira riqueza não está no que temos aqui, e sim no tesouro eterno preparado para aqueles que amam o Senhor. Nós não podemos nos apegar nas coisas daqui, nas coisas materiais. É claro, né, a gente não pode ser hipócrita, né, de falar que a gente não precisa. A gente precisa ter um bom trabalho, ter uma boa casa, um bom carro, boas roupas, bons sapatos, enfim, nós precisamos sim. Só que isso não é tudo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com comparações, né? Não temos que medir a vida de ninguém, comparar a vida de ninguém com a da gente. Cada um tem uma vida, cada um tem uma colheita, né? Muitas das vezes você vai estar olhando ali o irmão, fala, nossa, mas por que com ele aconteceu e comigo não está acontecendo? Irmãos, nós não sabemos o que o outro está vivendo, nós não sabemos o que ele plantou, né? Se de repente ele está vivendo uma prosperidade, nós temos que ficar felizes, né? Deus dá a cada um que merece. Ah, mas pastora, tem pessoas que tá lá no mundo e tá vivendo tanta coisa boa e eu tô aqui, sabe? Eu tô servindo a Deus e olha a minha vida como tá. Irmãos, é totalmente diferente. É totalmente diferente. Nós não sabemos o que é nós sabemos que quem tá no mundo, né, tem aflição também, tem problema também, né? Assim como nós. Só que nós estamos traçando um caminho para a nossa salvação. Nós estamos aqui só de passagem, né? Nós encontramos Jesus. E muitos daqueles que estão lá no mundo não encontraram ainda, né? Estão vivendo no pecado, não conseguem sair de prisões, né? E realmente, quando a gente está no mundo, a impressão que dá é que a gente não tem problema mesmo, né? Porque assim, irmãos, eu vou falar algo que sempre marcou muito a minha vida. Quando a gente está no mundo, a gente está na mão muitas das vezes de Satanás, certo? Então, para que Satanás vai incomodar a nossa vida? Sendo que a nossa vida já é dele, né? É uma comparação muito boa essa, e foi o que aconteceu comigo, e acontece até hoje, né? De olhar e falar, não, peraí, se eu tô vivendo luta, se eu tô vivendo prova, se eu tô vivendo tudo isso, é porque eu tô incomodando o inferno. E por mais que eu sofra, eu fico feliz de saber. Porque se eu tô incomodando o Satanás, o diabo, né? Seja lá, cada um tem o nome que dá, encardido, né? É porque eu tô fazendo algo muito bom para Deus. Então isso já é algo que acalma o meu coração. Então que você nessa manhã de hoje acalme o seu coração. Não compare a vida do ímpio com a sua, porque são histórias totalmente diferentes. A frustração não tratada gera incredulidade. A frustração é uma arma sutil do inimigo. Se não for tratada, ela cria raízes de incredulidade e nos faz questionar a bondade de Deus. É como uma ferida mal curada, mesmo pequena, pode infeccionar e comprometer toda a saúde espiritual. O coração amargo começa a duvidar da fidelidade de Deus, esquecendo de suas promessas e de tudo que ele já fez. Então, irmãos e irmãs, tomem muito cuidado com o coração amargo. São nas pequenas coisas, às vezes você nem percebe, e você está enchendo o seu coração de coisas ruins, de pensamentos ruins, de comparações, de falar, meu Deus, a minha vida não vale nada, olha como a vida do outro tá, e como a minha tá, e só reclamação, e só murmuração. Nós temos que olhar para o alto, nós temos que olhar para a promessa que um dia foi entregue para nós, e tomar muito cuidado para que essa amargura ela não vire um nosso inimigo, né? E ela precisa ser tratada, né? Ela cria, porque a amargura ela vai criando raízes de incredulidade. Você deixa de crer em coisas que você cria, que você tinha fé, você deixa de crer. Então ela nos faz questionar a bondade de Deus. Olha que sério isso. Você começa a colocar em dúvida quem é Deus na sua vida, né? Ela é como uma ferida mal curada, irmãos. Quem tem ferida ainda aberta, fere outras pessoas. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas feridas,
né, essas amarguras para que elas não virem feridas, porque se ela virar ferida, a ferida ela demora para cicatrizar, não é verdade? Então nós temos que ter muito cuidado, porque a gente vai acabar atingindo quem está do nosso lado, né? Mesmo que ela seja pequena, ela pode infeccionar e comprometer toda a saúde espiritual. Então, é nessas pequenas coisas que nós temos que tomar muito cuidado para que não vire uma ferida grande, para que não vire um problema na nossa vida, né? E o coração amargo, ele começa a duvidar da fidelidade de Deus. Olha que sério isso. Você começa a duvidar se Deus é fiel com você ou não, né? E você acaba esquecendo das promessas. Olha como é sério. É algo que a gente não pode esquecer. Não importa a fase que estamos vivendo, nós temos que crer que o Senhor nos prometeu e Ele é fiel para cumprir, né? O antídoto é a presença de Deus. Como que a gente cura essa ferida? Como que a gente lida com isso? É chamar a presença de Deus para as nossas vidas. É chamar Deus para o nosso dia a dia. É chamar Deus por cada prova que nós estamos vivendo. Asaf só encontrou a cura quando entrou no santuário do Senhor. Fica lá em Salmos 73:17. A presença de Deus clareia a visão. Traz entendimento e fortalece a fé. O que parecia confuso se torna claro, o coração encontra descanso. Quando paramos de olhar para as circunstâncias e passamos a olhar para o trono de Deus, percebemos que ele sempre esteve no controle e que seu plano é perfeito, ainda que não entendamos tudo agora. Asaf teve um encontro com Deus. Ele entrou na presença, né? E é quando a gente entra na presença de Deus, a nossa visão ela fica diferente. Nós conseguimos enxergar as coisas diferentes, né? Ela traz entendimento, ela fortalece a nossa fé, né? E tudo que aquilo que parece confuso, ele começa a se tornar claro. E o coração ele encontra descanso, né? Então que nós possamos nessa manhã de hoje encontrar descanso no Senhor. Não permitir que esse coração amargo chegue na nossa vida, né? Aí, quando a gente para de olhar para as circunstâncias, irmãos, muitas das vezes nós não vamos poder ficar olhando para o nosso problema. Nós vamos ter que olhar para a promessa. Porque se a gente ficar olhando para o nosso problema, a gente vai paralisar, a gente não vai conseguir caminhar. Então, quando paramos de olhar para a circunstância e passamos a olhar para o trono de Deus, percebemos que ele sempre esteve no controle e que seu plano é perfeito, ainda que não entendamos tudo agora. Nós não vamos entender muitas coisas que acontecem em nossa vida. Eu falo por mim mesmo, por coisas que eu vivo, por coisas que eu passo. Eu sou a prova viva disso. Eu vivo lutas que eu não entendo. Eu vivo coisas que eu falo, Deus, por quê? Porque a gente é humano, irmãos, a gente vai questionar Deus de algumas coisas. Mas não é as coisas de Deus, na palavra mesmo fala que as coisas de Deus não é para entender, é para viver. Um coração curado é um coração cheio de esperança, que nós possamos ter esse coração no dia de hoje. Deus não deseja que vivamos presos à amargura, mas que desfrutemos da liberdade que há em Cristo. Um coração curado é leve, é grato e confia plenamente no Senhor. Quem entrega suas frustrações a Deus descobre que cada luta pode se transformar em testemunho. A esperança que vem do Senhor não decepciona, e que essa esperança é o que mantém nossa alma firme em meio às tempestades. Irmãos, Deus ele não deseja que a gente vive preso à amargura. A amargura. Deus não vive, Deus não aceita que nós vivamos dessa forma. Então, não aceite esses pensamentos ruins. Não aceite esses sentimentos ruins que têm vindo na sua vida. E eu sei que tem, porque vem na minha também. Né? Não aceite os dias ruins. Fala para o Senhor: Senhor, eu estou vivendo isso hoje, mas eu não aceito isso na minha vida. É olhar para o problema, para as circunstâncias e falar: o Deus que eu sirvo é maior do que a minha circunstância, do que a minha situação, do que o meu desafio, né? Então, que nós desfrutemos da liberdade que há em Cristo. Nós não temos que ficar presos ao nosso problema, às nossas dificuldades. E nós temos que ter um coração curado e leve, e grato, e confiar plenamente no Senhor. Quem entrega suas frustrações a Deus descobre que cada luta pode se transformar em testemunho. Irmãos, toda luta que a gente vai viver hoje vai ser transformada em testemunho amanhã, vocês podem ter certeza. Então, olha muitas das vezes para a luta e agradeça ao Senhor. Ó, pastora, você tá doida? Não, não tô.
Porque vai aparecer alguém no seu caminho logo lá na frente, vai passar pela mesma situação que você passou e você vai ter força, você vai ter ousadia e você vai ter, como é que eu vou dizer, quando a pessoa ela tem certeza do que ela vive? Eu esqueci a palavra aqui. Mas propriedade, você vai ter propriedade daquilo que você está falando. Irmã, irmão, faça assim, porque eu fiz assim e eu venci, você também vai vencer. Então, que nós possamos usar a nossa luta como testemunha amanhã e ter esperança. Essa esperança que vem do Senhor, ela não decepciona a gente. Essa esperança é o que mantém nossa alma firme em meio às tempestades. Né? Então, o que, que nós temos que fazer hoje para colocar em prática? Examine hoje o seu coração. Há mágoas, frustrações ou comparações que estão te roubando a paz? Uma pergunta. Olha para dentro de você. Tá tendo mágoa aí? Tá tendo frustração aí? Tá tendo comparações aí que tá roubando a sua paz? Cada um vai refletir isso dentro de si hoje. Traga tudo adiante de Deus em oração. Pega todos esses pontos negativos, coloque em oração para o Senhor. Especifica cada coisa que está acontecendo. Traga tudo diante de Deus em oração. Decida hoje trocar a amargura pela gratidão, a frustração pela esperança e a comparação pela confiança em Cristo. Troca a amargura pela gratidão. Em vez de ser amargo, seja grato. Senhor, eu agradeço. Eu agradeço por estar vivendo isso, porque o Senhor está me moldando, o Senhor está me transformando, né? Eu estou crescendo nessa luta. A frustração pela esperança. Não fique frustrado. Olhe para o alto, onde há esperança no Senhor. Tenha esperança que dias melhores virão, que situações melhores virão. E a comparação pela confiança. Pare de comparar. Confie no Senhor, porque Ele é fiel para cumprir tudo em sua vida e na minha vida. E o conselho de hoje: não deixe que um coração amargo te afaste da presença de Deus. Aproxime-se dele diariamente e permita que sua graça transforme suas frustrações em testemunho. O conselho é esse. Não deixe que seu coração amargo te afaste da presença de Deus. Aproxime-se dele todos os dias, todos os momentos, e permita que a graça dele transforme as suas frustrações em testemunho. Eu quero orar por você. Senhor, examina o meu coração. Livra-me da amargura e da frustração que querem roubar minha fé. Restaura em mim um coração grato, humilde e cheio de esperança. Que eu jamais me afaste da tua presença, mas permaneça firme até o fim. Em nome de Jesus. Amém. Comece essa semana com o coração leve, cheio de esperança. Não deixe que a amargura azede sua vida, mas escolha caminhar com gratidão e confiança no Senhor. Escolha ser grato, escolha ter esperança, escolha continuar, escolha ser testemunho na vida de muitas pessoas e aceite até as lutas que têm vindo na sua vida, porque ela é para nos fortalecer. Irmãos, vigiai-vos. Vigie, irmãos. Não permita que Satanás tire a sua paz, que Satanás roube a sua paz, que Satanás tire o seu foco. São nas pequenas coisas que ele trabalha. Então, quando vier uma notícia ruim, uma fofoca, uma mentira contra você, não aceite e não dê legalidade para que Satanás venha com os dois pés e entre no seu coração. Não permita. Todas as vezes que você sentir isso, lança fora. Fala, eu não aceito isso e você não vai tirar a minha paz. Eu creio no Senhor e eu creio na promessa do Senhor em minha vida. Amém, irmãos? Eu desejo a cada um de vocês uma semana abençoada, uma semana cheia de vitórias, que seja uma semana cheia de bênçãos e que o Senhor também os ensine a ter um coração abençoado. Que toda essa amargura, que toda essa frustração, que tudo que tem vindo no seu coração, que você mesmo tenha a ousadia de lançar fora. Lança fora tudo aquilo que não vem do Senhor e se aproxime do Espírito Santo, para que ele todos os dias caminhe contigo e livre você de todo mal. Assim eu te peço, Senhor, e assim eu te agradeço. Fiquem com Deus, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Ótima semana a todos.